Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios, una obra que persevera en la sana doctrina. Doutrina não mata, doutrina não dói, doutrina é remédio pra alma doente. Doutrina não fere, também não destrói, doutrina conserta a vida do crente. Maria, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que seria esta saudação. Mas o anjo lhe disse:
Maria, não temas, pois achaste graça diante do Senhor. Pois tu, Maria, serás a portadora, darás a luz ao que é verdadeira luz, e o seu nome será tão glorioso, Salvador e Redentor, que se chamará Jesus. Chegando o anjo aonde ela estava, o nome da Virgem era Maria. O anjo disse: salve agraciada, e entregou a mensagem que do céu ele trazia. O anjo disse: salve agraciada, e entregou a mensagem que do céu ele trazia. Pois este há de ser anunciado por entre todas as tribos e nações, pra salvação de todo aquele que crer. É só vir a Jesus e confiar de coração. Chegando o anjo aonde ela estava, o nome da Virgem era Maria. O anjo disse: salve agraciada, e entregou a mensagem que do céu ele trazia. O anjo disse: salve agraciada, e entregou a mensagem que do céu ele trazia. Quando a brisa passa no ar, embalando as flores do jardim, sinto a mão de Jesus me tocar e seus passos soarem junto a mim. Sinto paz invadir o meu ser, de alegria, esperança também, preparando-me para morar na celestial Jerusalém. Com Jesus eu serei bem feliz, junto com os remidos na glória, cantaremos em louvor ao Senhor, o hino eternal da vitória. Paz do Senhor Jesus, La paz del Señor Jesús para todos os irmãos e para todas as irmãs. para todos los hermanos y todas las hermanas. Estamos aqui em mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos aquí más en el estudio de la palabra del Señor É com respeito às redes sociais. con respecto de las redes sociales. É como falou o irmão Christian, Como habló el hermano Cristian, este seu querido programa, este es el querido programa A Voz da Sã Doutrina, La Voz de la Sana Doctrina, pertencente à Igreja Pentecostal do Filho de Deus, perteneciente a la Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios, aqui no país do Uruguai. aquí del país de Uruguay. Você deu para perceber Como dio para percibir,
é que vamos fazer este estudo que vamos a hacer este estudio em português en portugués e o nosso irmão Christian y nuestro hermano Cristian estará traduzindo estará traduciendo ao espanhol. al... Então vamos lá seguir à frente Vamos a seguir adelante com esse maravilhoso estudo. con este maravilloso estudio. Por que que o crente em Jesus Porque el creyente en Jesús não pode possuir no puede poseer nenhum tipo de redes sociais? ningún tipo de redes sociales. Mas vamos fazer primeiramente uma oração Mas vamos a hacer primeramente una oración para proseguir para proseguir com esse maravilhoso estudo. con este maravilloso estudio. Vamos orar, amada igreja. Vamos a orar, hermana iglesia. Glorioso Deus, eterno Pai celestial, te damos graças, Senhor, por estarmos em mais uma transmissão desse maravilhoso programa A Voz da Sã Doutrina, Pai, pertencente à Igreja Pentecostal do Filho de Deus, daqui do país do Uruguai. Estamos em mais um estudo, Senhor, doutrinário, também para todos os nossos irmãos brasileiros que falam língua portuguesa e para os nossos irmãos também de língua hispana, Senhor. Ah, Deus poderoso, venha falar nessa noite por meio da tua maravilhosa palavra, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amén, Jesús. Glória a Deus. Gloria a Dios. Então vamos lá, amados ouvintes, amados irmãos, Vamos allá, amados oyentes, amados hermanos, a fazer esse maravilhoso estudo bíblico. a hacer este maravilloso estudio bíblico. Por que que o crente em Jesus Porque el creyente en Jesús não pode possuir no puede poseer nenhum tipo de redes sociais? ningún tipo de redes sociales. Por que que a Igreja Pentecostal do Filho de Deus Porque la iglesia pentecostal del Hijo de Dios não permite no permite aos crentes, aos membresias, a los creyentes, a la membresía, possuir poseer WhatsApp, WhatsApp, Facebook, Facebook, Instagram, Instagram, Twitter, Twitter, Messenger Messenger, e muitas outras redes sociais. otras redes sociales. Vamos averiguar isto Vamos a ver esto na palavra de Deus. en la palabra de Dios. E para isto vamos abrir as nossas Bíblias Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia, no livro de Deuteronômio, libro de Deuteronomio, capítulo 7 capítulo 7, e o verso 26. el verso 26. Deuteronômio, Deuteronomio, capítulo 7 capítulo e 7, o verso 26 da palavra de Deus. Amém, Jesus. amén, Jesús. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: E não trazerás coisa abominável na tua casa, para que não sejas anátema. Do tudo aborrecerás e abominarás, porque é anátema. 7:26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anátema. De todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anátema. Amém, Jesus. Como os irmãos conseguiram ver e puderam entender, Como los hermanos pudieron ver y comprender que o texto desta palavra que el texto de esta palabra se refere à idolatria. se refiere a la idolatría, É com respeito aos deuses pagãos, con respecto a los dioses paganos, às estátuas, imagens, a las estatuas, las imágenes do povo que não era povo de Deus. del pueblo que no era pueblo del Dios. Como o povo de Deus estava marchando para a terra que possuía leite e mel, Como el pueblo del Señor estaba marchando para la tierra que fluía leche y miel, aquela terra que Deus já tinha preparado para o seu povo habitar. aquella tierra que el Señor había preparado para su pueblo habitar. E no momento que eles habitassem aquela terra, En el momento que ellos habitasen aquella tierra, eles teriam que enfrentar inimigos, ellos tendrían que enfrentar enemigos, cidades verdadeiramente pagãs, ciudades verdaderamente paganas, povos pagãos, pueblos paganos,
e havia muitos costumes y había muchos costumbres que não era do povo de Deus, que no era del pueblo de Dios, que o povo de Deus não poderia seguir, que el pueblo del Señor no podría seguir, porque eram costumes porque eran costumbres que faziam que hacían em adoração en adoración aos seus deuses pagãos. a vuestros dioses paganos. E o povo de Deus, Y el pueblo del Señor, o povo de Israel, el pueblo de Israel, não poderia no poder se misturar com esses costumes. E o povo de Deus el pueblo de Dios não poderia no podría se misturar com esses costumes. misturarse con los costumbres. Então, o Entonces, Senhor advertiu eles el Señor advirtió a ellos que eles não se misturassem com nenhum deles, que no se misturasen con uno de ellos, que não se envolviera com nenhum deles, que no se envolviera con ninguno de ellos, desses costumes de sus costumbres pagãos, paganos, estátuas, estatuas, imagens, imágenes, cultos cultos e também ritos, y también rituales, que era contrário ao povo de Deus. que era al contrario del pueblo de Dios. E a idolatria Y la idolatría não é somente imagens, no es solamente imágenes, imagem de escultura, imágenes de escultura, quadros, cuadros, estátuas estatuas e tantas outras coisas. y tantas otras cosas. A idolatria La idolatría também é tudo aquilo también es todo aquello que tira o primeiro lugar de Deus, que saca el primer lugar de Dios, o primeiro lugar da adoração a Deus, el primer lugar de adoración a Dios, o primeiro lugar de santificação a Deus. el primer lugar de santificación a Dios. Tudo aquilo quanto que tira o primeiro lugar Todo aquello que tira el primer lugar das coisas de Deus de las cosas de Dios é idolatria. es idolatría. E como nós temos lido essa palavra para explicar com respeito às redes sociais, Y como nosotros hemos podido leer esta palabra para explicar de la red social, nós podemos ver que esses costumes nosotros podemos ver que esos costumbres também existem hoje nos nossos dias. también existen hoy en nuestros días. As redes sociais Las redes sociales não foram feitas para exaltar a Deus. no fueron hechas para exaltar a Dios. As redes sociais não foram feitas para infundir fé ao homem. Las redes sociales no fueron hechas para fundir fe al hombre. Não foram feitas para que o homem de Deus possa se achegar mais a Deus. No fue hecha para que el hombre se acercara más a Dios. Facebook, Facebook, WhatsApp, WhatsApp, Instagram, Messenger e todas as demais redes sociais y todas las demás redes sociales foram feitas com um só motivo: fueron hechas con un solo motivo: extraviar o homem da presença de Deus, extraviar el hombre de la presencia de Dios, apostatar o homem e a mulher de Deus, apostatar el hombre de la presencia de Dios e também y también preparar a terra preparar la tierra para o governo do anticristo. para el gobierno del anticristo. E Deus já advertia no passado Y Dios advertía en el pasado ao povo de Deus não se misturar com as costumes pagãs, al pueblo no entreverarse con las costumbres paganas, a não andar no meio deles, a no andar en el medio de ellos, porque essas costumes pagãs porque las costumbres paganas era contrária às costumes de Deus. eran contrarias a las costumbres de Dios. E também hoje em dia, Y también hoy en día as redes sociais las redes sociales são costumes pagãos son costumbres paganas que ensinam o sexo, que incitan el sexo ilícito, ilícito, pornografias, pornografía, fofocas, fofocas, iras, contendas, contendas, enemizades, enemistad, pleitos, heresias herejías e tantas outras coisas ruins y tantas otras cosas malas que afastam o homem da presença de Deus. que afasta el hombre de la presencia de Dios. No princípio, no passado, há muitos anos atrás, En el principio, a muchos años atrás, a igreja combateu duramente o aparelho de rádio. la iglesia combatió brutalmente al aparato de la radio. É por causa que muitos crentes começaram, através dos seus programas radiais, Es por causa que muchos creyentes empezaron por sus programas radiales a ouvir as novelas
a escuchar las novelas que eram narradas pelo programa de rádio. que eran narradas por el programa de radio. E esses programas de rádio Y esos programas de radio estavam tirando muitos crentes da oração, estaban quitando muchos creyentes de la oración, muitos crentes do culto a Deus, muchos creyentes del culto a Dios, da leitura da Bíblia, de la lectura da lectura Bíblia, de la Biblia e tudo aquilo que involucra o homem com Deus. y todo aquello que involucra el hombre con Dios. Então a Igreja Santa do Senhor Entonces la Iglesia Santa del Señor começou a proibir comenzó a prohibir que o homem tivesse a rádio, que el hombre tuviera la radio possuísse o aparelho de rádio. y que poseísse el aparato de radio. Com o tempo, Con el tiempo surgiu a televisão. surgió la televisión. E a televisão, todos os programas imorais La televisión, todos los programas inmorales que poderia haver, que podrían tener, a televisão começou a passar. la televisión comenzó a pasar. Nudismo, El diezmo, derramamento de sangue, derramamiento de sangre, pornografia, pornografía, pleitos, pleitos e tudo aquilo que afasta o homem de Deus. y todo aquello que Espiritismo, espiritismo, budismo budismo, e tudo aquilo rituais satânicos, televisión satánico, rituais satânicos rituales satánicos que afasta o homem de Deus. que afasta el hombre de Dios. Com o tempo, Con el tiempo a igreja conseguiu vencer a televisão. consiguió vencer la televisión. E os crentes Y los creyentes começaram a obter o aparelho do rádio. comenzaron a obtener el aparato de radio. Porque todos os programas, novelas, Porque todos los programas y novelas que apartavam o homem de Deus, que apartaba el hombre de Dios passou para a televisão. pasó para la televisión. E a rádio Y la radio começou a ser um pouco esquecida. empezó a ser un poco olvidada. E os crentes começaram a utilizar Y los creyentes comenzaron a utilizar o aparelho da rádio el aparato de la radio para evangelizar, para evangelizar, para pregar para predicar a doutrina santa do Senhor. la doctrina santa del Señor. Então, irmãos, Entonces, com o hermanos, passar do tempo, con el pasar del tiempo, a televisão foi proibida la televisión fue prohibida para os crentes fiéis. para los creyentes fieles. Agora você pode ver aí, Ahora usted puede ver ahí essas igrejas agora, esas iglesias ahora que estão agora, que é só mundanismo. Essas igrejas mundanas, esas iglesias mundanas, antigamente, eles tinham santidade, tinham sã doutrina. ellos tenían santidad, tenían sana doctrina. E eles proibiam isso aí. Ellos prohibían eso ahí. Então, hoje em dia, Entonces, hoy en día, eles esqueceram ellos olvidaron a santidade. la santidad. Você pode ver essas igrejas com telões. Você pode ver essas igrejas com telões nos púlpitos, Puede ver esas iglesias con telón en el púlpito, até mesmo com televisão, hasta mismo con televisión, até mesmo com WhatsApp, Facebook hasta mismo con WhatsApp, Facebook e aí por diante. y ahí por adelante. Você vê que perderam totalmente a noção da santidade, Se ve que han perdido totalmente a noção da santidade. la noción de santidad. Mas a igreja fiel de Jesus, Mas la iglesia fiel del Señor, ela persevera na santidade ella persevera en la santidad até a vinda de Cristo. hasta la venida de Cristo. Porque a palavra do Senhor nos ensina Porque la palabra del Señor nos enseña que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje que Jesucristo es el mismo ayer, hoy e para sempre. y para siempre. Então, o crente fiel, Entonces el creyente fiel, ele persevera em santidade él persevera en santidad até a vinda de Cristo. hasta la venida de Cristo. Então, com o tempo, a igreja venceu a televisão. Entonces con el tiempo la iglesia venció la televisión. E agora, no tempo do fim, Y ahora con el tiempo de fin, o diabo, o mesmo espírito el diablo, el mismo espíritu que incentivava os crentes, que incentivaba a los que creyentes, aprisionava os crentes que aprisionaba a los nas creyentes suas televisões, en la televisión, nos programas mundanos, en los programas, algo mais forte, algo más fuerte, que é a rede social. que es la red social. Mas Más tem o mesmo efeito, tiene el mismo efecto e ainda pior, y aún peor que a televisão. que la televisión. Pois o resultado dele
pues el resultado de él são homens e mulheres son hombres y mujeres que estão afastados da presença de Deus. que están afastados de la presencia de Dios. Não tem mais força de orar, No tienen más fuerza de orar, não tem força de jejuar, no tienen fuerza para ayunar, não tem força de ler a Bíblia, no tienen fuerza para leer la Biblia, não tem mensagem de poder, no tienen mensaje de poder. a pregação não convence o pecador, La predicación no convence al pecador. estão se apartando da santidade, Se están apartando de la santidad entrando no modernismo y entrando en el modernismo e estão deixando de ser a igreja santa e imaculada do Senhor. y están dejando de ser la iglesia santa e inmaculada del Señor. Estão deixando de ser a noiva virgem sem mancha de Cristo. Para que no seas anátema. Anátema significa maldito. Anátema significa maldito. Não, para que também Para que también não sejas anátema. no seas anátema. De tudo aborrecerás De todo aborrecerás e abominarás. y abominarás. Porque é anatema. Porque es anátema. Porque é maldição. Porque es maldito. Então esses aplicativos, Entonces, es aplicativos Instagram, Instagram, Facebook, Facebook, WhatsApp, WhatsApp, Twitter, Twitter, Messenger Messenger e tantos outros mais, y tantos otros más, tem o mesmo resultado. tiene el mismo resultado. Tem o mesmo resultado. Tiene el mismo resultado. Apartar os crentes da fé, Apartar al creyente de la fe, da oração de la oración e da presença de Deus. y de la presencia del Da Señor, santidade em Cristo. de la santidad de Cristo. Você pode perceber, irmãos, Podemos percibir, hermanos, como ela é anátema mesmo. como ella es anátema mismo, Como ela é maldita mesmo. como es maldita mismo. Você vê aí nos Facebook, Usted ve ahí en el Facebook, você vê aí no Instagram, ves ahí en el Instagram, você começa a ver aí a mulher nua, se puede ver la mujer desnuda, você pode ver aí o homem nu, se puede ver el hombre desnudo, a mulher o homem seminua, la mujer y el hombre semidesnudo, você pode ver até imagens, hasta imágenes. você pode ver Usted puede ver de prostituição, de de prostitución, pornografia. de pornografía. Você pode ver aí as mulheres postando fotos sensuais Se puede ver ahí las mujeres publicando fotos sensuales e até mesmo y hasta mismo os crentes los que creyentes estão envolvidos nisso. que están envolvidos en eso. Também muitos, principalmente as jovens, También muchos, principalmente las jóvenes, colocando fotos sensuais, colocando las fotos sensuales, fazendo biquinho, haciendo bequito, tirando beijinho, tirando besitos, besito e aí por diante, y ahí por adelante. saia rachada, Saya, pollera rajada, saia apertada, pollera apretada, decotes mundanos, decotes mundanos, sobrancelha feita, las cejas hechas, cejas hechas, blusa transparente, blusa transparente, blusa sem manga, blusa sin manga, salto alto salto alto, e tantas outras, alisamento de cabelos, planchita en el pelo, alisamento de cabellos, aliciamiento en el pelo e tantas outras vaidades. y tantas otras vanidades. Tudo para quê? ¿Y todo para qué? Será que elas colocam essas fotos? ¿Será que ellas ponen esas fotos? Será que eles colocam essas fotos ¿Será que ellas ponen esas fotos para evangelizar? para evangelizar? Para que o pecador se arrependa? ¿Para que el pecador se arrepienta? Para trazer o pecador aos pés de Cristo? ¿Para traer el pecador a los pies de Cristo? Mas eles colocam isso aí, Pero ellos ponen eso ahí, tudo pelo contrário, todo por lo contrario, para chamar a atenção dos jovens, para llamar la atención de los jóvenes, para que coloque ali: você é muito bonita, para que ponga allí, eres muy bonita, você é muito linda. usted es muy bonita, E até muitos carnais y hasta muchos carnales colocam assim: colocan así, olha as gostosona de Jeová. miran las bonitas de Jehová, E aí por diante. y ahí por Tem adelante, muitos casos desses. hay muchos casos de esos, E até pior, y hasta peor, tem muitos homens aí, tiene muchos hombres ahí, casados, servos de Deus, siervos de Dios, pastores, pastores, evangelistas, evangelistas, diáconos, presbíteros, que presbíteros, já caíram em adultério. que ya cayeron en adulterio, Homens tremendos de Deus, hombres tremendos de Dios, homens que tinham sua vida na oração, hombres que tenían su vida en la oración, no jejum, en el ayuno, caíram
cayeron por possuir esses aplicativos. por poseer esos aplicativos. Você pode ver que quando esses aplicativos começaram a surgir, Se puede ver cuando esos aplicativos comenzaron a surgir, muitos crentes muchos creyentes começaram a deixar a oração de lá. comenzaron a dejar la oración de lado. Muitos irmãos, muitas irmãs Muchos hermanos, muchas hermanas escreviam louvores, escribían cánticos, alabanças. Escreviam muitos louvores escribían muchos alabanzas para glorificar a Deus. para glorificar al Señor. Liam a Bíblia, Leían la palabra de Dios, preparavam mensagens preparaban un mensaje para pregar na igreja. para predicar en la iglesia. E agora, Y ahora eles deixaram de preparar essas mensagens, ellos dejaron de preparar esos mensajes, deixaram de preparar os louvores a Deus, dejaron de preparar las alabanzas a Dios, deixaram de orar, dejaron de orar, deixaram até mesmo os cultos. dejaron hasta mismo los cultos. Muitos que chegavam cedo para orar, Muchos llegaban temprano para orar. hoje estão chegando só na pregação da palavra. Hoy están llegando solo en la predicación de la palabra E até mesmo na hora da revelação. y hasta mismo en la hora de la revelación. E é mais triste ainda Y es más triste aún que no meio da palavra, que en el medio de la palabra, ali os irmãos e as irmãs allí las hermanas y hermanos conectados nos seus WhatsApps e Facebooks conectados en sus WhatsApp y Facebook e as demais redes sociais, y las demás redes sociales, sabendo a vida alheia, sabiendo la vida ajena, sabendo a vida do vizinho, sabiendo la vida del o vecino, que fez, deixa de fazer, lo que hizo y deja de hacer, e ali y allí está contemplando tudo isso. está contemplando todo eso. Mas no momento eles não sabem, Pero en el momento ellos no saben eles estão ficando impuros, que están quedando impuros, estão ficando sujos, están quedando sucios, estão ficando nas trevas. están quedando en las tinieblas. Por que isso? ¿Por qué eso? Porque seus olhos estão vendo coisa má. Porque sus ojos están viendo cosas malas. E a Bíblia fala Y la Biblia habla em Mateus, en Mateos capítulo 6, capítulo 6 e o verso 22, y el versículo 22, que a lâmpada do corpo do homem que la lámpara del cuerpo del hombre é os seus olhos. es los ojos. A lâmpada que reflexa a luz do corpo do homem La lámpara que refleja la luz del cuerpo del hombre são os seus olhos. son sus ojos. Então vamos lá. São Mateus, San Mateos capítulo 6, capítulo 6 e o verso y el versículo 22. 22. Vamos lá. A lâmpada do corpo do homem são os seus olhos. Assim que se teu olho for bom, todo o teu corpo estará cheio de luz. Mas se teu olho for mau, todo o teu corpo estará nas trevas. Assim que se a luz que em ti são trevas, quantas não são as mesmas trevas? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Então você está vendo? Entonces podemos ver, Você que tem Facebook, usted que tiene Facebook, você que tem Twitter, usted que tiene Twitter, Messenger, Messenger, já vamos no WhatsApp. ya vamos en el WhatsApp. Mas vamos esclarecer estes outros aplicativos. Vamos Esclarecer a explicar esses outros aplicativos estos otros de aplicativos redes sociais. de redes sociales. Você que utiliza esses aplicativos, Messenger, Twitter, Instagram, Usted que usa esos aplicativos Messenger, Twitter, Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, você está em trevas. usted está en tinieblas. Ah, mas eu utilizo para evangelizar. Ah, pero yo utilizo para evangelizar. Ah, porque os contatos de comunicação. Ah, porque es un contacto de comunicación. Eu falo com minhas famílias, Yo hablo con mi familia, pessoas de outros países. personas de otro país. Ah, não posso deixar não. No puede dejar, no. Você está vendo, você está nas trevas. Puede ver, está en las Porque a tinieblas. palavra de Deus diz Porque la palabra de Dios dice que se teu olho é mau, que si tu ojo es malo, todo teu corpo estará em treva. todo tu cuerpo estará en tiniebla. De que maneira o olho da pessoa fica mal? El ojo de la persona queda mal, Olhando a coisa má. mirando las cosas malas. Mas o salmista Davi, Mas el salmista David, ele disse no Salmo 101, él dijo en Salmo 101, no capítulo 3, en el capítulo 3,
não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as obras dos que se desviam, nenhum deles chegará a mim, diz o Senhor. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Amém. Amém. Então você está vendo, Entonces usted está viendo, você está contemplando o nudismo, está contemplando nudismo, você está contemplando mulher seminua, está contemplando mujer de semidesnuda, você está cobiçando mulher que está aí se postando, usted está cobiçando essa mulher aí postada, deseando esa mujer que está ahí semidesnuda, que está sendo publicada, que está siendo publicada, que está sendo compartilhada, que está siendo compartida. compartida. Esse homem que está sendo compartilhado, Ese hombre que está siendo compartido, seminu, semidesnudo, derramamentos de sangue, derramamiento de sangre, pornografia pornografía e tantas outras coisas más. y tantas otras cosas malas. Você tem isso, Y usted tiene eso. você já está nas trevas. Usted ya está en las tinieblas. Se vê em Cristo, Si ve en Cristo, você não vai subir com Ele, usted no va a subir con Él, com toda certeza. con toda la certeza. Porque a luz de Cristo Porque la luz de Cristo que está em nossa vida que está en nuestra vida é a obediência à palavra de Deus. es la obediencia a la palabra de Dios. E a lâmpada do nosso corpo La lámpara de nuestro cuerpo é nossos olhos. son nuestros ojos. Tudo que entra nos nossos olhos Todo lo que entra en nuestros ojos vai parar no coração. va a parar en el corazón. Então você já vê. Entonces usted ya ve, Começa a ver essa mulher aí fazendo posses sensuais. comienza a ver esa mujer haciendo poses sensuales, Começa a ver essa mulher aí incitando a laxívia. comienza a ver esa mujer excitando la lascivia. Você já está em pecado. Ya está en pecado, Você já está nas trevas. ya está en las E tinieblas. se Cristo vier, Si Cristo você não venir, vai subir. usted no va a subir, Porque a palavra de Deus fala porque la palabra de Dios habla que Cristo vai vir que Cristo va a venir na hora que você menos pense, en la hora que usted menos piense, que você menos se imagine. en la hora que usted menos se imagine. E se Cristo vier Y si Cristo venir e você está nas trevas, y usted está en las tinieblas, para onde você vai ir? ¿para dónde usted va a ir? Misericórdia. Misericordia. Então nós podemos ver que é uma idolatria mesmo. Entonces podemos ver que es una idolatría mismo. Tem cegado muitos crentes. Ha cegado muchos Tem creyentes, incitado muitos crentes a andar na modernidade. citado a muchos creyentes a andar en la modernidad. Porque você vê que essas irmãs todas decotadas, Porque usted ve las hermanas son todas decotadas. decotadas. Você vê essas irmãs com repartição de seio da mostra, Usted ve las hermanas con repartición de los senos a muestra, saia arrochada no corpo, polleras rajadas en el cuerpo, saias arrochadas, apretadas polleras apretadas no corpo, en el cuerpo, salto alto, salto alto, alisamento de cabelos, alisamiento del pelo, sobrancelha feita cejas hechas e tantas outras vaidades. y tantas otras vanidades. Eles começam vendo tudo isso aí. Que comienzan a ver todo eso ahí. A mesma Sodoma e Gomorra La misma Sodoma y Gomorra nesses aplicativos. en esos aplicativos. Então eles começam a ver isso aí Comienzan a ver eso ahí e já vai pro coração. y ya va para el corazón. Já quer desejar. Ya quiere desear, Já quer comprar essa peça de roupa. ya quiere comprar esa pieza de ropa. É que eu tenho que ficar mais bonita pro meu marido. Yo tengo que dar más bonita para mi marido. Senão meu marido vai arranjar outra mulher melhor do que eu. Si no, mi marido va a conseguir otra mujer mejor que yo. O meu marido vai pegar outra mulher que usa essas modas aí. Si no, mi marido va a tomar otra mujer que use esas modas ahí E ele vai me trocar. y va a cambiarme. Mas eu quero dizer para os irmãos Pero yo quiero decir para los que o que hermanos segura marido incrédulo, que lo que segura maridos incrédulos, que o que segura a mulher incrédula, que segura la mujer incrédula, não é você se converter a ele. no es vosotros convertirse a él, Não é vocês participarem do mesmo pecado. no es ustedes Participar do mesmo pecado. participar del mismo pecado, Não é vocês
No es ustedes fazer parte do mundo, hacer parte del mundo, se afastando de Deus. afastándose de Dios. O que segura marido incrédulo? Lo que segura esposo incrédulo, O que segura mulher incrédula? lo que segura la mujer incrédula É a oração e jejum. es la oración y ayuno. É a oração constantemente ao Senhor. Es la oración constantemente al É Señor. jejum constante ao Senhor. Es ayuno constante al Señor E obediência a Deus. y obediencia a Dios. Porque Paulo falou na carta aos Coríntios, Porque Pablo habló en las cartas a Corintios, capítulo 7, capítulo 7, verso 10 a seguir, versículo 10 a seguir, que ele manda que él manda e ordena y ordena às pessoas a las personas que são crentes que son e têm os creyentes seus maridos incrédulos y tienen su marido incrédulo e as suas mulheres incrédulas. y sus mujeres incrédulas. Que o marido incrédulo Que el esposo incrédulo é santificado na mulher es santificado en la mujer. e a mulher incrédula La mujer incrédula é santificada no marido. es santificado en el De que esposo. jeito, irmão? ¿Y de qué manera, hermanos? É da seguinte maneira: De la siguiente manera. ele vai ver Cristo reflexado em você, Él va a ver a Cristo brillar en usted. ele vai ver que você não paga o mal com o mal, Él va a ver que usted no paga mal por mal, mas você vence o mal com o bem que vem de Jesus. mas usted vence el mal con el bien que viene de Jesús. Ele vai ver isso. Él va a ver eso. Ele vai ver que você é verdadeiramente uma serva de Deus, Él va a ver que usted es verdaderamente una sierva de Dios, servo de Deus. un siervo de Dios. Você vai estar em oração, Usted va a estar en oración, você vai estar em jejum. usted va a estar en ayuno E o seu testemunho, y seu testemunho, y su testimonio vai converter esse homem, va a convertir ese hombre, vai converter essa mulher. va a convertir esa mujer. Então é por isso Entonces es por eso que o marido incrédulo que el esposo incrédulo é santificado na mulher es santificado en la mujer e a mulher incrédula y la mujer incrédula no seu marido. en su marido, É na sua forma de ser. en su forma de ser. Então o que segura marido incrédulo, Entonces lo que segura esposo incrédulo, o que segura mulher incrédula, lo que segura la mujer incrédula, não é vaidade não, no es la vanidad, no. mas é oração e jejum, Y si la oración y ayuno, bom testemunho buen e testimonio obediência à palavra de Deus. y obediencia a la palabra de Dios. Então você fazendo isso, Entonces usted haciendo eso, você vai conseguir usted va a conseguir a salvação do teu marido, la salvación de su marido, da sua mulher. de su mujer. E o WhatsApp, Y WhatsApp, vamos estudar o WhatsApp agora. vamos a estudiar WhatsApp ahora. Chegou agora, é uma das redes sociais mais fortes, Las redes sociales más fuertes, que dói mais para abandonar. que duele más para abandonar. Isso já está provando que você está encarcelado nisso. Y eso está probando que usted está encarcelado en eso, Você está pegado a isso. que usted está pegado a eso. Você consegue abandonar as outras redes sociais? Usted puede abandonar las otras redes sociales, Mas não consegue deixar o WhatsApp? pero no puede dejar el WhatsApp, É porque você está prendido a isso. porque usted está prendido a eso, Porque sua alma está aferrada a isso aí. porque su alma está aferrada a eso ahí. Se hoje amanhã vier uma grande perseguição, Si hoy y mañana viene una grande perseguición e você tiver que abandonar toda a tecnologia, y usted tendrá que abandonar toda tecnología, como é nesses países muçulmanos, como en esos países musulmanes, os países do Meio Oriente, los países de Medio Oriente, que lá o povo de Deus está sendo perseguido à morte, que allá el pueblo de Dios está siendo perseguido a muerte, escondido nas matas, escondido en los montes, escondido nas covas escondido en las cuevas e até mesmo nos subterrâneos. y hasta mismo subterráneo. E eles ali, eles não tem nada, não tem nada que possam rastejar eles, Y allí ellos no tienen nada que puedan rastrear a ellos, que possam saber onde é que ele está, que puedan saber dónde ellos están, que possa saber onde é que ela está. que puedan saber dónde ella está. E se Deus permitir Y si Dios permitir uma perseguição dessa, una perseguición de esas, você vai estar ligado, você não vai conseguir abandonar usted no va a conseguir abandonar esses aplicativos, esos aplicativos, vai ter que viver sem eles, va a tener que vivir sin ellos. pela fé. Pela fe. Então você vê que o crente não pode estar ligado a nada desse mundo. Entonces usted puede ver que el creyente no puede estar ligado a nada de ese mundo. Há coisas que Deus nos permite usar Hay cosas que Dios nos permite usar para a evangelização das almas, para evangelización de las almas, mas nós não podemos estar presos nisso, pero no podemos estar preso en eso, porque o crente que está preso nisso, porque el creyente que está preso en eso, só Deus para libertar. solo Dios para libertar. Você fica zangado aí Usted que queda enojado ahí quando se fala que os
do diabo, Cuando el WhatsApp, cuando se habla que WhatsApp es del diablo, é o instrumento de Satanás, es un instrumento de é Satanás, uma idolatria. es una Você idolatría. fica zangado e fala que não vai abandonar, não. Usted queda enojada y dice que no va a abandonar, no. É porque você está preso isso aí. Es porque usted está preso en eso. Você ahí. precisa de libertação. Usted necesita la, E a libertação é só em Cristo. y la libertación solo en Cristo. E a palavra de Deus diz: Y la palabra de Dios dice, quando o Filho do Homem os libertar, cuando el Hijo del Hombre os libertar, verdadeiramente sereis livres. verdaderamente os seréis libres. Quando uma pessoa liberta Cuando una persona es liberta por Jesus, por Jesús, ela verdadeiramente é livre. ella verdaderamente es libre. Se ela está errando, falhando em alguma coisa, Si ella está errando en alguna cosa e Deus falar com ela, y Dios hablar con ella, como ela verdadeiramente foi liberta por Jesus, como ella verdaderamente fue liberta por Jesús, naquele falho que Deus a repreendeu, naquel habla que el Señor la reprendió, naquele falho, naquel fallo, falho, naquele falho que Deus a repreendeu, en aquel fallo que Dios la reprendió, ela vai se abster disso aí. va a abstener de eso ahí. Ela vai abandonar isso aí. Ella va a abandonar eso ahí, Porque ela verdadeiramente foi liberta por Jesus. porque ella verdaderamente fue liberta por Jesús. Mas e você que quer abandonar? Pero usted ahí que no quiere abandonar, Será que você foi liberto verdadeiramente por Jesus? ¿será que usted fue liberta verdaderamente por Jesús? Você que julga aí os outros crentes, Juzga a los otros creyentes, você que condena, usted que condena, você que quer ser santarrão, usted que quiere ser santarrão, un santarrón, você que é servo de Deus, usted que cree que es siervo de Dios você não consegue se libertar disso? y usted no consigue libertarse de eso. Será que você verdadeiramente foi liberto por Jesus? ¿Será que usted verdaderamente fue liberto por Jesús? Faça esse análise aí, irmão e irmã. Haga ese análisis ahí, hermano y hermana. O apóstolo Paulo falou, El apóstol Pablo habló a carta do 1 Coríntios, en la carta de 1 Corintios, capítulo 11, capítulo na 11, instrução da ceia do Senhor. en la instrucción de la cena del Señor. Analisai-vos uns vos outros. Analizáis vos unos a los otros, Ou seja, o sea, a pessoa tem que se analisar a si mesmo. la persona tiene que analizarse a sí mismo. Como é que ele está diante de Deus? Cómo está delante de Dios. Faça essa análise, irmão. Haga ese análisis, hermano. Faça essa análise, irmã. Haga ese análisis, Como hermano. você está diante de Deus? Cómo usted está delante de Dios. Então, o WhatsApp Entonces WhatsApp tem quase a mesma função do Facebook. tiene casi la misma función del Facebook. Aí você tem aí essas cadenas aí, essas cadeias que fazem, Entonces usted tiene esas cadenas que hacen, essas postagens, esses vídeos mundanos, esos videos mundanos, fica compartilhando aí. queda compartiendo ahí. Você está envolvido nesses grupos mundanos. Usted que está envuelto a esos grupos mundanos, Você que está aí começando a ver vídeos de cena de sexo. usted que está ahí asistiendo vídeos de sexo, Imagens pornográficas. imágenes pornográficas, Você vê aí um contato de você, usted ve ahí un contacto de usted, mandou um vídeo mandó un vídeo de um carro muito bonito. de un auto muy bonito. Não tem nada a ver, né? No tiene nada que ver. Aí aquele carro, aquele vídeo, Hay aquel auto, aquel video que tem aquele carro, que tiene aquel auto aparentemente inocente. aparentemente inocente. Você vai abrir aquele vídeo, Usted va a abrir ese video onde está aquele belo auto. donde está ese bonito auto. E você, quando abre, Y usted cuando abre é um engano. es un engaño. Aí você vê Ahí usted ve a mulher e o homem la mujer y el hombre tendo cenas de sexo. teniendo escenas de sexo. Aí você pensa que é um vídeo que não tem nada a ver. Ahí usted piensa que es un video que no tiene nada que ver. Quando você abrir, Cuando usted abre, é uma mulher es una mujer falando coisas do ato sexual, hablando cosas del acto sexual, do ato matrimonial. del acto E matrimonial. até mesmo Y hasta mismo cometendo atos imorais diante de Deus. cometiendo actos inmorales delante de Aquilo que é Dios. chamado como pecado Aquello que es llamado como pecado da imundícia. de la inmundicia. E aí você vai abrir Ahí usted va a abrir e sai aquilo lá. y sale aquello allá. Você está vendo quem mandou para você? Usted está viendo quién mandó para usted. Começa a rir, Comienza a reír porque achou engraçado. porque achó gracioso. Foi uma broma, né? Fue una joda. Então, mas aí, Entonces ahí o crente participando de tudo isso aí. el creyente participando de todo eso ahí. Você sai nas ruas,
Usted sale en las calles, você vê os crentes no WhatsApp, usted ve los creyentes en el WhatsApp, nas redes sociais. en las redes sociales. Quantas mortes, ¿Cuántas muertes? quantos assassinatos, ¿Cuántos asesinatos? quantos acidentes de trânsito. ¿Cuántos accidentes de É por tránsito? causa desses aplicativos aí. Por causa de esos aplicativos ahí. O povo está preso. El pueblo está Não preso. pode viver sem isso. No puede vivir sin eso. Não pode viver sem ver a mensagem do WhatsApp, No puede vivir sin ver la mensaje de WhatsApp, sem o Facebook, sin Facebook, Twitter, Twitter, Instagram e Instagram as demais redes sociais. y las demás redes sociales. Por que isso? ¿Por qué eso? Estão cativos, Porque están cautivos, porque precisam de libertação. porque necesitan libertación. E Jesus hoje Y Jesús hoy vai libertar vocês. va a libertar a usted. Você que ainda não foi livre desses aplicativos, Usted que no fue libre de esos aplicativos, Cristo quer te libertar. Cristo quiere libertarte. Mas você tem que dar lugar. Pero usted tiene que dar lugar. Ah, mas irmãos, eu vou borrar e bloquear. Eu vou Ah. apagar e bloquear. Pero yo voy a apagar y Ah, esses contatos que me mandam isso aí. a los contactos que le mandan eso ahí. Ah, então você vai ter que as suas listas de crentes mundanos, de pessoas mundanas que você tem, até mesmo seus familiares. Entonces usted va a tener que eliminar a todos los de sus amigos que tiene, hasta mismo sus familiares. E aí você vai ficar sem nenhum contato. Y ahí usted va a quedar sin ningún contacto. E aí, de que vai servir o WhatsApp para você? ¿Y de qué va a servir el WhatsApp para usted? Então você veja, Entonces usted ve você não pode estar prendido a nada. que usted no puede estar prendido a nada. Você não vê o caso do jovem rico? Usted no ve el caso del joven rico. Ah, Senhor, o que tem que fazer para ser salvo? Ah, Señor, pero lo que tiene que hacer para ser salvo. Se aquele jovem rico Si aquel joven rico se aproximou a Jesus, se aproximó a Jesús, primeiro, primero, ele sabia que ele era o Filho de Deus. él sabía que él era el Hijo de Dios, Ele era o Messias. que él era E Mesías Jesus era o Messias. y Jesús era Mesías. Segundo, Segundo, foi a ele fue a él porque o jovem rico tinha confiança porque el joven rico tenía confianza na sua própria vida. en su propia vida. Por isso foi que foi a Jesus. Por eso É que ele foi a Jesus. que él fue a Jesús, Porque ele sabia porque él que sabía ele estava sendo fiel a todos os mandamentos de Cristo. que él estaba siendo fiel a todos los mandamientos de Cristo, Mas ele estava preso numa coisa. pero él estaba preso en una cosa, Ele estava preso numa coisa estaba preso en una cosa que nem ele mesmo sabia. que ni él sabía, Porque ele estava cego. porque él estaba ciego, Porque ele não podia ver. porque él no podía ver. Assim é o pecado na vida do crente. Así es el pecado en la vida del creyente. Aquele pecado mais pequeno. Aquel pecado más chico, Você se crê um santarrão, usted se cree el santarrón, você se santifica usted se e santifica quer ser perfeito. y quiere ser perfecto, Mas você está preso. pero usted está preso. E o mais triste ainda Lo más triste é que esse pecado que ese pecado você defende. usted É defiende. pecado oculto Es un pecado oculto que você defende. que usted defiende. Então você veja, quando o jovem rico Entonces cuando el joven rico preguntó, sabe, ele estava esperando o elogio do mestre. él estaba esperando un elogio del Señor. E quando ele disse o que tem que fazer para ser salvo, Y cuando él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesus disse: obedece os mandamentos da lei. Jesús dijo, obedece los mandamientos de la ley. Não matarás, No não matarás, roubarás, no robarás, não caluniarás, no calumniarás, não cobiçarás a mulher do próximo. no codiciarás la mujer del prójimo. Também foi dito: amarás o teu próximo como a si mesmo. También fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás o Senhor sobre todas as coisas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. E os outros mandamentos. Y los otros mandamientos. E o jovem rico falou, Y el joven rico habló com um pouco de arrogância, con un poco de e arrogancia, esperando que o mestre o elogiasse. esperando que el Señor lo elogiase. Senhor, Señor, eu obedeço tudo isso desde a minha juventude. yo obedezco todo eso desde mi juventud. E então Jesus disse: Entonces Jesús dijo, mas falta uma coisa. pero falta una cosa Você não sabe. que usted no sabe. Você está preso. Usted está preso. Você não vai deixar isso não. Usted no va a dejar eso, no. Porque eu conheço teu coração. Porque yo conozco tu corazón. Você está preso nisso. Usted está preso en O eso. que é, mestre? Lo que es, mister. Então deixa tudo que tu tem, as tuas riquezas, vende e dá tudo para os pobres. Entonces deja todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y da a los pobres. E segue-me. Y sígueme. Naquele mesmo instante, En aquel mismo instante, eu creio que o coração daquele jovem bateu muito aceleradamente. yo creo que el corazón de aquel joven saltó muy aceleradamente. Porque ele estava preso. Porque él estaba preso. Aquele dia ele descobriu Aquel día él descubrió que ele estava preso dentro. que él estaba preso. Era pelo amor ao dinheiro. Por el amor
por el amor a dinero. E a história você já sabe. Y la historia ustedes ya saben. Aquele jovem agachou a cabeça Aquel joven agachó la cabeza e se foi. y se fue. E deu volta atrás. Y dio vuelta atrás. E não pode ser liberto, Y no pudo ser liberto, nem tampouco seguir a Cristo. ni tampoco seguir a Cristo. Será que você não está como o jovem rico? ¿Será que usted no está como el joven rico? Você se acha que está bem na presença de Deus? ¿Usted que cree que está bien en la presencia de Mas Dios? quando Deus te fala que você tem que se abster daquilo que é anatema, Mas cuando Dios dice que usted tiene que abstener-se, abstenerse de todo aquello que es anatema, você tem que deixar o instrumento do diabo, que usted tiene que dejar el instrumento del diablo, que está fazendo mal para tua vida espiritual. que está haciendo mal para tu vida espiritual. Será que você vai fazer como o jovem rico? ¿Será que usted va a ser como el joven rico? Você vai agachar sua cabeça? ¿Usted va a agachar su cabeza? Continuar no estado que você está? Continuar en el estado que usted está? Jesus está te dizendo hoje, Jesús te está diciendo hoy, afasta-te disso afástate de eso e segue-me. y sígueme. Você aí, o que vai fazer? ¿Usted lo que va a hacer? Vai continuar com essas coisas impuras? ¿Va a continuar con esas cosas impuras? Você vai teimar com Deus? ¿Usted va a porfiar con Dios? Então você veja aí, Entonces usted ve ahí como o povo está escravo. como el pueblo está esclavo. Se outra coisa a mais, Otra cosa más, tudo que há nesses aplicativos, nessas redes sociais, todo lo que hay en esos aplicativos de las redes sociales é tudo carnalidade. es todo carnalidad. A Bíblia não fala não usarás televisão, La Biblia habla no usarás televisión, não terás televisão. no terás televisión. A Bíblia não fala não usarás WhatsApp, La Biblia habla não usarás WhatsApp. no usarás WhatsApp. A Bíblia não fala isso. La Biblia no habla eso, ni sobre redes sociales. Mas a Bíblia condena Mas la Biblia o condena que essas redes sociais que esas redes e o que é sociales televisão y lo que es televisión prega com respeito a isso. predicas al respecto de eso. A Bíblia é contra. La Biblia es contra. Por exemplo, a pornografia, Por ejemplo, la pornografía, sexo ilícito, el sexo ilícito, pelejas, homossexualismo, homosexualismo, lesbianismo, lesbianismo, nudismo, nudismo, derramamento de sangue, derramamiento de sangre, porfias, porfías, pleitos, pleitos, adultério, adulterio, fornicação, fornicación, traição traición e coisas semelhantes. y cosas semejantes. A Bíblia condena fortemente isso. La Biblia condena fuertemente eso. E esses aplicativos Y esos aplicativos e a televisão y la televisión estão pregando isso aí. están predicando eso hoy. Vamos lá. Vamos allá. Livro de Gálatas, Libro de Gálatas, capítulo 5 capítulo 5 e o verso y el versículo 16 a seguir. 16 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, pois, andai no Espírito e não satisfaçais os desejos da carne. Porque o desejo da carne é contra o Espírito e o Espírito é contra a carne. E estes se opõem entre si para que não façais o que querais. Pero se sois guiados pelo Espírito, não estáis baixo a lei. E são essas a carne: adultério, olha aí, adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pleitos, ciúmes, iras, contendas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, borracheiras, orgias e coisas semelhantes a esta, qual eu vos amonesto, como já tenho vos dito antes. Quem praticar tales atos não herdarão o reino do céu. Pode ler, irmão. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que pratican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Então você está vendo aí? Entonces usted está viendo ahí, Tudo isso prega a televisão. todo eso predica la televisión. E essas redes sociais também. Y esas redes sociales también, As novelas. las novelas, Ensina o homem a mentir.
enseñan a mentir, ensina a mulher a trair o marido com outro, enseñan a la mujer traicionar a su marido con otro, o homem com a mulher, el hombre con la mujer, traicionar sua esposa, traicionar a su o esposo, homossexualismo, el homosexualismo, o lesbianismo. el lesbianismo. Você vê a fornicação. Usted ve la fornicación. A fornicação é o ato sexual antes do casamento. La fornicación es el acto sexual antes del casamiento. Você vê aí os partidos de futebol. Usted ve ahí los partidos de fútbol. Você vê esse time aí, qual quer vencer, qual ser vencedor. Usted ve cuál quiere vencer, cuál quiere ser el vencedor. Disputas. Disputas. Aí uma grande briga. Hay una grande pelea. Busca por superioridade. Busca por Superioridade. superioridad. Então tem todo time quer vencer e quer ser vencedor. Entonces todo el equipo quiere vencer y ser vencedor. Você vê pelejas, Entonces usted ve peleas, brigas, derramamentos de sangue derramamiento de sangre e tantas outras coisas. y tantas otras cosas. No mesmo Facebook, WhatsApp El mismo Facebook y WhatsApp. e as demais redes sociais. Y las demás cosas y redes Você vê sociales. tudo isso aí. Usted ve todo eso ahí. Pornografia, Pornografía, pelejas, peleas, brigas. peleas. Nunca se viu tanta coisa horrível. Nunca se vio tanta cosa horrible. Nunca se viu tanto paganismo. Nunca se vio tanto paganismo. Nunca se viu tanta Babilônia Nunca se vio tanta Babilonia como se vê nesses aplicativos. como se ve en esos aplicativos. E esses aplicativos foram feitos Y esos aplicativos fueron hechos incitando a fornicação incitando la fornicación e o adultério. y el adulterio. Ou seja, O sea, incitar o homem à libertinagem. a incitar al hombre al libertinaje. Para buscar ali a sua mulher Para buscar allí su mujer e a mulher seu homem. y la mujer su hombre. Mas não ensina nada ao homem levar a Deus, Pero no enseña nada el hombre ir a Deus. ir a Dios. E quando tem alguma publicação de Deus, Y cuando tiene alguna publicación a Dios, isso se torna um entretenimento. eso se hace un entretenimiento. Telões nos púlpitos. Telón en los púlpitos. Você vê aí transmissões por Facebook, Usted ve ahí transmisión por Facebook, transmissões filmadas, transmisión filmadas, com filmagens, con cultos filmados, cultos filmados, com filmagens, fil- com filmações. con filmaciones. Você vê que isso aí torna um entretenimento Se ve que eso se torna un entretenimiento e tira o foco da palavra de Deus. y saca el foco de la palabra de Dios. Mas a palavra de Deus diz, Pero la palabra de Dios dice ali em Hebreu, em Romanos 10, verso 17, en Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir la fe viene por el oír e ouvir a palavra de Deus. y el oír la palabra de Dios. Então, tudo aquilo que não provém de fé Entonces todo aquello que no proviene de é fe pecado. es pecado. Tudo aquilo que não provém de fé Todo aquello que no proviene de fe é pecado. es pecado. Então você vê aí Entonces usted ve ahí que a fé vem por ouvir a palavra de Deus que la fe viene por oír la palabra de Dios e não por ficar vendo filmagem. y no hay por ver cultos filmados, Telões telones. viram entretenimento na casa de Deus. Queda un entretenimiento en la casa de Dios. Aí você vê coreografias, Ahí usted ve coreografías, você vê peças de teatro. usted ve piezas de teatro. Isso aí é entretenimento. Eso es entretenimiento. O pessoal vai ali para se entreter Las personas van allí para entretenerse e não para se converter a Jesus. y no para convertirse a Jesús, Não para render um culto a Jesus. y no para rendir un culto a Jesús. E tudo que é entretenimento, Y todo lo que es entretenimiento, Deus não se agrada disso. Dios no se agrada de eso. Pois Jesus disse: Jesús dijo, minha casa será chamada casa de oração mi casa será llamada casa de e oración porta do céu. y puerta del cielo, Não casa de entretenimento, no casa de entretenimiento, não casa de comes e bebes, no casa de comes y bebes, não casas de festa, no casa de fiesta, não casa de coreografia, no casos de coreografía, nem peça de teatro, ni piezas de teatro, nem de entretenimento, ni de entretenimiento. mas é a casa, Y si es la casa, é o templo, es el templo onde a igreja
donde la iglesia Santa Imaculada de Jesus Santa e Inmaculada de Jesús se reúne se reúne para se santificar, para santificarse, para adorar a Deus para adorar a Dios e para ouvir a palavra do Senhor. y para oír la palabra del Não é Señor. casa de entretenimento, não. No es casa de entretenimiento, no. E muitos estão errando a respeito disso. Y muchos están errando al respecto de eso. Por causa de quê? ¿Por causa de qué? Desses aplicativos. De esos aplicativos. Do modernismo, Del modernismo. que está incitando o homem a se desviar de Deus. Que está incitando al hombre a desviarse de Dios. Apostasia. La O apostasía. que é apostasia? ¿Qué es la apostasía? É deixar a primeira fé, Es dejar la primera fe. o abandono da fé. El abandono de la fe. Da fé é a palavra de Deus. La fe es la palabra de Dios. Agora você vem um pouquinho, não faz mal. Você começa a dizer um pouquinho, não faz mal. Comienza a decir un poquito no hace mal. Isto aqui não faz mal, não. Esto acá no hace mal, no. E Deus não vai se zangar por isso. Dios no se va a enojar por eso. Mas você sabia Pero usted que a sabía palavra de Deus diz que la palabra de Dios dice que o pensamento do homem não é o pensamento de Deus, que el pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios, nem os caminhos do homem ni los caminos del é hombre os caminhos de Deus. es el camino de Por Dios. isso que nós também Por eso que nosotros también não temos culto firmados. no tenemos cultos filmados. E se você vier algum culto firmado Y si usted ve algún culto filmado da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, de la iglesia pentecostal del Hijo de Dios, deve de ser de algum outro canal, debe de ser de algún otro canal, de alguma outra pessoa de alguna otra persona que não é membro da igreja, que no es miembro de la iglesia, mas sim pertence a outra denominação. y si pertenece a otra denominación E sem autorização nossa, y sin autorización nuestra, fica filmando os cultos. queda filmando los cultos, Mas não é da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. pero no queda Não é da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. no es de la iglesia pentecostal del Hijo de Dios. Então você está entendendo Entonces usted está o entendiendo mau uso desses aplicativos. el mal uso de esos aplicativos. Introduz a carnalidade. Introduce la carnalidad, Tudo que é carnal, todo lo que es carnal, os atos carnais, los actos que carnales, fala Gálatas 5,16, que habla en Gálatas 5:16 até o verso 21, hasta el versículo 21. são tudo isto Todo eso é o que prega essas redes sociais. es lo que predica esas redes sociales. E Gálatas 6, verso 7, Y Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, capítulo 6, versículo 7, diz assim, não vos enganeis, Deus não pode ser enganado. Tudo que o homem semear, isto também ele cegará. Porque o que sembrar para a sua carne, da sua carne vai colher corrupção. Mas o que sembrar para o Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. Pode ler, irmão. no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Então você está vendo Entonces usted está viendo que o que você planta na sua carne lo que usted planta en su carne é corrupção. es corrupción, Mas o que é do Espírito pero lo que es del Espíritu se abstém das coisas da carne. se abstiene de las cosas de la E carne. o fruto é vida eterna. Y el fruto es vida eterna. O alvo é Cristo. El alvo es Cristo. Seu olhar Su mirar é Cristo. es É Cristo. santidade. Es santidad. Se abster do mal, Abstenerse del do mal, mundo, del mundo, da religiosidade, de la religiosidad, da apostasia de la e apostasía, do sistema político del sistema político desse mundo de ese mundo. e também Y también da tecnologia de la tecnología que muitos crentes têm afastado que muchos creyentes tienen afastado do caminho de Deus. del camino de Dios. Então você está vendo Entonces usted está viendo que tudo aquilo que semear na carne, que todo aquello que se me en la carne, da carne é corrupção. de la carne y corrupción. E esses aplicativos que é tudo carnal, Y esos aplicativos que es todo carnal, será que tem algo a ver com o Espírito? ¿será que tiene algo a ver con el Se Espíritu? você defende, Si usted defiende tanto, será que Deus está nele? ¿será que Dios está en él? Mas se Deus não está, Pero si Dios no está, será que você não está defendendo o capeta? ¿será que usted no está defendiendo al diablo? Será que você não está defendendo a carnalidade? ¿Será que usted no está defendiendo a la carnalidad? Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16, 17. Fala que a carne é contra o Espírito Habla que la carne es contra el e o Espíritu Espírito é contra a carne. y el Espíritu contra la E carne. há uma oposição nesses dois. Y hay una oposición entre esos Porque dos. o que é carnal Porque lo que es carnal vai dar fruto carnal. va a dar frutos carnales. Corrupção, Corrupción, afastar o homem de Deus, apartar el hombre de Dios,
o que é espiritual Pero lo que es espiritual vai aproximar o homem de Deus. va a aproximar el hombre de Dios. Seus frutos jamais serão carnais, Sus frutos jamás serán carnales. mas de salvação e vida eterna. Será salvación y vida eterna. Jesus falou isso aos seus apóstolos, Jesús dijo eso a sus apóstoles, falando que por seus frutos se conhece a árvore, hablando que de sus frutos se conoce el árbol, que o árvore mau não dá frutos bons, que el árbol mal no da el fruto bueno, e a árvore boa não dá frutos maus, y el árbol malo no da frutos buenos, nem el bueno dá frutos malos, ni el nem el árbol bueno dá frutos malos. ni el árbol bueno da frutos malos. Então você vê que é a mesma coisa. Entonces usted puede ver que la misma O cosa que é espiritual que es espiritual não vai dar sempre fruto espiritual. va a dar siempre frutos Não vai espirituales. estar envolvido em contenda com essas coisas aí, No va a estar envolvidos en esas contiendas, nessas carnalidades aí. en esas carnalidad ahí. Mas seu olhar, Pero su mirar, seu prazer su placer é agradar a Deus. es agradar a Dios. É a santificação Es la do santificación corpo, del cuerpo, alma alma e espírito. y espíritu. Conforme 1 Tessalonicenses Conforme 1 Tesalonicenses 5:23, 5:23, que fala da santificação, que habla de la santificación, corpo, alma e espírito. cuerpo, alma y espíritu. Não é só corpo não, No es solo cuerpo, no. não é só espírito. No es solo espíritu. É corpo, alma e espírito. Es cuerpo, alma y espíritu. Não é só o coração que Deus quer, No es solamente el corazón que Dios quiere. porque no céu não é açougue, Porque el cielo no es carnicería, mas é pero es espírito. espíritu. E os verdadeiros adoradores, Y los verdaderos adoradores, disse Jesus, dijo Jesús, a mulher samaritana, la mujer samaritana, que tem que adorar em espírito e em verdade. que tiene que adorar en espíritu y en verdad. E se o espírito é contra a carne? Y si el espíritu es contra la carne, Você está na carne. usted está en la carne. Você está adorando a Deus em espírito? Usted está adorando a Dios en É espíritu. melhor você se consertar. Es mejor usted concertarse. Jesus está te dando uma chance agora. Jesús te está dando una oportunidad ahora. Essa reprovação que você tem, Esa reprobación que usted tiene, você fica zangado. usted queda enojado, Você que fica tudo bravo. usted que queda toda E enojada defendendo aí do teu pecado. y defendiendo de tu pecado, É a prova que você está encarcelado. es la prueba que usted está encarcelado, Você está prisioneiro disso aí. usted está aprisionado de eso ahí. Você precisa de libertação. Usted necesita E a libertación libertação é a palavra. y la libertación es la palabra. Ouvireis a verdade Oiréis la verdad e ela vos libertará. y ella os libertará. E quando o Filho do Homem vos libertare, Y cuando el Hijo del Hombre os libertare, verdadeiramente sereis livres. verdaderamente os seréis libres. Então você está compreendendo Entonces usted está comprendiendo por que não se pode ter esses mal aí. por qué no se puede tener esos males ahí. A parte, somente para terminar, Aparte, solamente para terminar, você vê que as palavreirias disso aí é tudo corrompido, tudo que sai fora da palavra de Deus. usted puede ver que las palabrerías que tiene todo eso ahí va contra la palabra de Dios. Fofocas, Fofocas, contendas, contiendas, o papo que não agrada a Deus. la charla que no agrada a Dios. Tudo isso tem nos aplicativos. Todo eso tiene nuestros aplicativos. E o apóstolo Paulo falava a Tito Y el apóstol Pablo hablaba a Tito que tinha que ter as suas palavras, que tenía que tener a sus palabras, sua fala, su habla, teria que ser santa, tenía que ser santa irrepreensível. y O irreprensible. que é irrepreensível? Que es irreprensible. Pessoa que não é digna de repreensão, Es una persona que no es digna de reprensión, que não é repreendida, que no es reprendida, porque está na verdade. porque está en la verdad. Tito 2, verso 8. Tito 2, versículo 8. Palavra sã e irrepreensível, de modo que o adversário se envergonhe e não tenha nada mal que dizer de vós. Tito 2, versículo 8. Palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario Se avergüence. se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. E você está nesses grupos aí, Y usted que está en esos grupos ahí, compartilhando dessas coisas aí, batendo até palma. compartiendo esas cosas ahí, batiendo hasta palmas, Você está rindo. usted está dando risas, Você fica até rindo dessas palavras mundanas, usted queda dando risadas de esas palabras mundanas, aceitando isso aí, aceptando eso ahí, achando graça, hallando gracia, hallando gracia. Você encontra isso engraçado, Usted encuentra eso en gracioso. gracioso.
você vê que você está mal diante de Deus. usted ve que está mal delante de Dios. Olha o conselho aqui para o homem de Deus. Mira el consejo del hombre de Dios. Palavras sãs e irrepreensíveis, Palabras sanas e irreprensibles, de modo que o adversário se envergonhe de modo que el adversario se avergüence e nada mal tenha a falar de vós. y nada mal tiene a hablar con vosotros. Então Satanás, Entonces Satanás, quando ele vem buscar, cuando él viene a buscar, cadê o caso de Jó? que ni el caso de Job, Não viste, disse Deus a Satanás. no dijo, Deus disse para Satanás: Dios dijo para Satanás, não tem visto meu servo Jó, no tienes visto a mi siervo Job, que ele é íntegro, que es íntegro, que ele é diferente, que él es diferente, perfeito de caminhos perfecto de e camino apartado da aparência do mal? y apartado de la apariencia del Então, mal. quando Satanás vem à vida da pessoa, Entonces cuando Satanás viene a la vida de la persona, na vida do crente, la vida del creyente, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, remido y lavado en la sangre ele está constantemente buscando envergonhar esse crente. él está constantemente Buscando envergonhar esse crente. buscando avergonzar a ese creyente, Buscando alguma coisa feia, buscando alguna cosa fea, alguma palavra que não vem de Deus. una palabra que no viene de Dios, E mesmo ele não falando, y mismo él no hablando, buscando ver se ele está concordando. Buscando ver se ele está concordando. buscando si él está concordando, Se ele está no meio si él está en el medio dessas palavras mundanas. de esas palabras Também mundanas disse Paulo a Timóteo, que dijo Pablo a Timoteo, que não se envolvesse com palavras corrompidas, que no se volviese con palabras corrompidas, que levarão o homem mais e mais à impiedade. que llevará al hombre más y más a la impiedad. Você está vendo tudo isso aí? ¿Y usted está viendo todo eso ahí? Você que vai fazer agora? ¿Usted qué va a hacer ahora? Jesus disse, Jesús dijo, aquele que não negasse a si mesmo. aquel que no negarse a sí mismo, Você sabe o que é se negar a si mesmo? usted sabe lo que es negarse a sí mismo, É negar seu próprio desejo, es negar a su propio deseo, sua própria vontade, su propia voluntad, seu próprio gosto, su propio gusto, sua própria vaidade, su propia vanidad, seu querer. su querer. Se você não negar isso aí, Si usted no negar eso ahí, você não está negando a si mesmo. usted no está negando a sí mismo. Mas Jesus disse, Pero Jesús dijo, você quer ser meu discípulo? usted quiere ser mi discípulo, Negue-se a si mesmo, niéguese a sí mismo, tome sua cruz tome su e cruz venha em pós de mim. y viene en pos de mí. Nesta hora, irmão, En esta hora, mi hermano, nesta hora, irmã, en esta hora, mi hermana, ao ouvir esta mensagem, a escuchar este mensaje, ao ouvir esse estudo, al escuchar este você estudio, tem compreendido usted tiene que comprendido o homem de Deus que el hombre de Dios não pode se envolver no puede envolverse com esses aplicativos con esos aplicativos e essas redes sociais y também. esas redes sociales también. Mas por que nós usamos o YouTube? Pero ¿por qué nosotros usamos el YouTube? Porque foi o que Deus nos permitiu Porque fue lo que Dios nos permitió para usar para usar como se fosse uma rádio, como si fuese una radio, com som de áudio, con un son de audio, com a foto con la foto fixa, fixa, sem ficar se mexendo de lá para cá, sin quedarse movimentando-se, moviendo de acá para allá, mas fixa. pero fixa. Não aquela foto que vai tirar, fica movendo ali, apresentando, tira a atenção do que está ouvindo. No aquella foto que se empieza a mover quitando la atención del oyente, Mas uma foto fixa pero sí una foto fixa e o áudio, y el audio, de modo que não atrapalhe de modo que no atrapalhe a mensagem que está sendo la pregada, mensaje que está siendo predicada, que não estorbe que no estorbe a mensagem de Deus. la mensaje de Dios. Então é isso aí. Entonces es eso ahí, Mas se a pessoa também pero si la persona también não tiver um domínio próprio no tener un dominio propio para manejar o YouTube, para manejar el YouTube, a igreja também orienta la iglesia también orienta a que o irmão aquel hermano ou a irmã o la hermana se abstenha se abstenga de tal aplicativo. de tal aplicativo. O aplicativo do YouTube El aplicativo de YouTube é só para pessoas es solo para las personas responsáveis que sabem dar utilidade saben dar la utilidad para pregar a palavra de Deus, para predicar la palabra de Dios, para orar com o povo de Deus para orar con el pueblo de Dios e transmitir o que edifica, y transmitir lo que edifica, sem nada de filmagem, sin nada de filmaje, sem nada de entretenimento, sin ningún entretenimiento, somente uma foto fixa, solamente una foto fixa, de modo que não atrapalhe, que não estorbe de modo que no atrapalhe ni estorbe a palavra sendo pregada. la palabra siendo predicada. Quem quiser ser contra isto, ¿Quién quiere ser contra esto? você sabe que Paulo falou ali em 1 Coríntios.
Usted saiba que Pablo habló allí en 1 Corintios. E se você quiser ser contra a palavra de Deus, Y si usted quiere ser contra la palabra de Dios, se você quiser ser contra os ensinamentos da palavra de Deus y si usted quiere ir contra los enseñamientos de la palabra de e Dios buscar contender, y buscar a contender, saiba que nem nós, saiba que ni nosotros, nem as igrejas de Cristo, ni las iglesias de Cristo, nem aquele que é remido no sangue de Jesus, ni aquel que es remido en la sangre de Jesús, temos tais costumes. tenemos tal costumbre. 1 Coríntios, 1 Corintios, capítulo 11, capítulo 11, verso 16. versículo 16. Com tudo isto, irmãos, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costumes, nem também as igrejas de Cristo. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Então, se você não vai aceitar esta palavra, Entonces, si usted no va a aceptar la palabra, se você não vai aceitar esta mensagem, esse ensinamento, si usted no va a aceptar este mensaje, este enseñamiento, e vai aí ficar fazendo contenda, y va a ir quedar haciendo contienda, saiba que nem nós. Sepa que nem nosotros, sepa que ni nosotros, nem os remidos do sangue do Cordeiro, ni el remido del sangre del e a Cordero, igreja de Cristo, y la iglesia de Cristo, a verdadeira, la a verdadera, imaculada, la inmaculada, a que persevera na doutrina de Jesus. la que persevera en la doctrina de Jesús, Não temos tal costume no tiene tal costumbre de ser contendor, de ser contencioso, de buscar brigas de buscar peleas e debates, y debates, que acarreia o homem à impiedade. que acarrea al hombre a la impiedad. Então, irmãos, este foi o ensinamento da palavra de Jesus. Entonces, este fue el enseñamiento de la palabra de Jesús. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queda en la paz del Señor Jesús. Quem se despede, o vosso irmão em Cristo, Alejandro Alves, Quien se despide es vuestro hermano en Cristo, Cristian Martínez, e o vosso irmão Alejandro Alves, y vuestro hermano Alejandro Alves, atual dirigente actual dirigente da Igreja Pentecostal de la Iglesia do Pentecostal, Filho de Deus aqui no Uruguai, de la Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios aquí en Uruguay, na cidade de Rivera, una ciudad de Rivera, ubicada no bairro Caqueiro, ubicada en el barrio del Caquero, na rua Eduardo Paciarotti, localizada en la calle Eduardo Paciarotti, 390 bis. 390 bis. Este foi um maravilhoso programa, Este fue el maravilloso programa, a voz da sã doutrina. La Voz de la Sana Doctrina. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Hay un camino en la Biblia que es para ti, para mí. Hay un camino en la Biblia que es para ti, para mí. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Hay un camino en la Biblia que es para ti, para mí. Hay un camino en la Biblia que es para ti, para mí. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora.
la Biblia que es para ti, para mí. Hay un camino en la Biblia y es para ti, para mí. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando.